Olá, você está no Aprendizáudio. Este conteúdo foi produzido especialmente para o concurso de agente penitenciário do estado do Ceará. Bom Aprendizáudio! Olá, amigos e amigas! Me chamo Oswaldo Cardoso, sou professor, advogado, especialista em Direito e Processo Penal e estamos aqui hoje iniciando o nosso curso das leis especiais para o concurso de agente penitenciário do estado do Ceará. É com muito prazer que tomo posse e irei repassar um pouco de conhecimento do mundo dos concursos para os amigos e amigas. Pessoal, o que iremos repassar para vocês de forma objetiva será todo o conteúdo explanado no edital, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso. A primeira lei que iremos estudar é a Lei de Armas, Lei 10.826 de 2003. Pegaremos os principais pontos e demonstraremos para vocês, um a um, com bastante objetividade, que é assim que o Aprendizáudio vai nos guiar nessa nossa luta para a tão sonhada aprovação. Primeiramente, veremos o artigo 12 da própria Lei 10.826, que é posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O ponto essencial de entendermos esse conteúdo é que o uso permitido do artigo 12 é aquele em que caberá sempre uma fiança pela autoridade policial, no caso do delegado. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, farei uma pergunta: qual a diferença entre os crimes do artigo 12 em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido? Porque aqui nós teremos a posse e também existe o porte, certo? O crime do artigo 14, que é o que veremos um pouco mais lá na frente, que é o de porte ilegal, é aquele que é exercido em locais diversos do artigo 12. E qual o local do artigo 12, professor? O crime de posse irregular do artigo 12 é praticado no interior ou dependência da casa ou local de trabalho, em que o titular ou responsável também seja diretor ou o dirigente da empresa, do estabelecimento comercial. Então, a posse ilegal de arma, ela vai ser introduzida para acontecer esse ilícito se for dentro da residência ou no estabelecimento comercial, tá joia? Isso é o artigo 12. O artigo 14, que é o porte, que veremos mais lá na frente, ele é todo local diverso da casa e do estabelecimento. Eu já repasso logo essas diretrizes, que é para a gente desmistificar toda a diferença entre o porte e a posse, tá joia? Continuando, as condutas típicas do artigo 12, que é possuir ou manter sob sua guarda o objeto material desse crime, será a arma de fogo, o acessório ou a munição, certo? Professor, arma branca, ela se inclui nesse rol? Não, certo? Não. Por que é chamada de arma branca? Porque a arma branca é uma arma que ela não vem sendo registrada na própria Lei 10.826. Ela vai ter uma diferenciação que não se inclui no Estatuto de Desarmamento. Uma observação interessante, que hoje em dia a doutrina traz precedentes favoráveis e contrários, mas que a majorante nos ensina para concurso, é o seguinte: a perícia é indispensável para aferir a potencialidade lesiva do objeto material? Até um tempo atrás, antes de 2016, os doutrinadores, os tribunais superiores, STJ e STF, diziam que tinha que ter perícia em qualquer hipótese para ver a potencialidade da arma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os tribunais superiores dizem que não precisa da perícia. Então, a observação que eu lhe faço, amigo, é o seguinte: que quando vier na sua prova, se falar de acordo com a lei, de acordo com a lei 10.826, é para ter a perícia. Mas se for de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina, de acordo com o entendimento atual, não precisa de perícia. O crime do artigo 12 é um crime de direito abstrato, que a conduta já é crime mesmo sem ter dano. Então, só eu ter a posse dentro da minha residência ou da minha empresa, estabelecimento comercial, só eu ter já estou cometendo o crime do artigo 12. Tá joia? Meus queridos, minhas queridas, combatentes, futuros agentes penitenciários, esse é o artigo 12. O que cair do artigo 12 da Lei 10.826 vai cair nessa parte objetiva que eu te dei. Não cai mais nada diferente, certo? Então vamos para o artigo 13, artigo de omissão de cautela. Continua firme nos estudos, não desista. O seu sonho
é esse e vamos vencê-lo. Eu também já fui concursado um dia, tinha um sonho de ser policial militar e eu fui. E agora é com a gente que essa missão de fazer o seu sonho ser realidade. Artigo 13, omissão de cautela. Trata-se de um crime próprio, pois a lei exige requisito especial do proprietário ou possuidor da arma. Por que ele é chamado de crime próprio? Ele é aquele crime em que a pessoa tem uma qualidade especial. No caso, o possuidor, o proprietário. Já o sujeito passivo é o menor de 18 anos e o doente mental. Não se exige qualquer relação de parentesco entre o sujeito ativo e o passivo. O professor não entende direito. A omissão de cautela é quando eu tenho uma arma e um exemplo, eu deixo embaixo da minha cama ou deixo sem nenhuma proteção. E o sujeito passivo, o ativo serei eu que terei deixando a arma do lado, e o sujeito passivo ele vai fazer o quê? Ele é quem, aliás? É o menor de 18 anos e o doente mental, que pega o armamento sem nenhuma proteção que eu, sujeito ativo, deixei no local. Observação que cai em prova de mais, já vi em prova de delegado, prova de promotor e até prova de juiz estadual. Que a lei ela não tutela, ela não protege a pessoa com deficiência física. Então, se na prova cair assim, deficiente físico é sujeito passivo do crime de omissão de tutela, artigo 13 da Lei 10.826, Lei de Armas. Nessa parte, o deficiente físico ele ficou desprotegido pela lei, certo? Se eu deixo a minha arma próxima da minha cama, em um lugar desprotegido, e o deficiente físico se apropria dessa arma, ele não vai ter nenhuma proteção, por quê? Porque a lei só protegeu o doente mental ou o menor de 18 anos, tá bom? Outra observação interessante sobre o crime de omissão de tutela, ele diz o quê? Que é deixar de observar as cautelas necessárias, que traduz o quê? Uma quebra de dever de cuidado objetivo, e dessa forma é crime culposo, além de ser um crime omissivo próprio puro. Então, o crime de omissão de tutela, além de ser um crime, como o nome já diz, de omissão, ele também é um crime culposo. Eu não vou ter o dolo de deixar próximo à minha cama para alguém vir buscar. E vai ser algo que eu não tenha a devida proteção e deixo no lugar desprotegido. Continuando as observações, amigos e amigas, muito interessante para concurso é o quê? Que a lei fala apenas de arma de fogo, podendo ser de uso permitido ou proibido, onde esse tipo penal não prevê como objeto material acessório ou munição. Olha, o artigo 13 é muito interessante, muito legal de estudar, o que pode cair na prova. A omissão de cautela não tem a proteção para deficiente físico e também não tem a proteção, a incriminação por esse crime se for um acessório ou munição. Ele só fala de quê? Da arma de fogo, tá joia? Então, preste atenção nessas dicas, que são dicas que muitos concurseiros caem nessas pegadinhas, em que vocês aqui não cairão. Já vamos para outro artigo interessantíssimo, meus amigos, para o seu estudo. Dica que eu também lhe dou: leia a lei seca. Pegue o Código Penal, na área de penal, pegue a Constituição para você também poder ficar totalmente por dentro das normas, nessa parte de direito que tem no seu edital. Artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo permitido. Já mudamos. No 12 é a posse, que eu te falei lá, dentro da residência ou no estabelecimento. E o porte é lugar diverso a esse. Então, em qualquer outro lugar, existe o porte. Trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, pois a prática de uma só conduta já tipifica o crime. A prática de mais uma conduta, no mesmo contexto fático, constitui um crime único. Então, o porte ele pode ter várias definições legais, mas ser um crime único. A diferença principal com relação ao artigo 12 é a conduta, pois no caso, no artigo 14 é portar e no artigo 12 é possuir. Também tem uma observação bacana para você, para não cair nessa pegadinha do artigo 14. É necessário o exame pericial se a arma for apreendida? Atualmente não, porque os tribunais superiores hoje ele entende que não precisa. Basta só uma ouvida de uma testemunha ou indícios de materialidade, certo? Que a autoridade policial faz e o juiz aprecia também. Não tem a necessidade de você ter o armamento em si, tá joia? Mas eu vou te passar também o jump of the cat, o pulo do gato. Caso a arma não seja apreendida, a falta de exame pericial pode ser suprida por outras provas, como no artigo 12, pois o objeto material é a arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido? Pode, amigos, olha, é muito interessante isso. Como eu já tinha repassado antes, mas tem que frisar que é para você não esquecer. Se a arma não for apreendida no meio de uma ocorrência, o indivíduo se desfaz da arma,
mas a vítima viu, o policial viu, o agente viu esse armamento, ele deve relatar para a autoridade policial. Por quê? Porque com isso vai caracterizar o porte de arma, fazendo o quê? Que seja configurado o crime, não necessariamente precisando ter da perícia. Tá joia? Bizus práticos. Se eu saio da casa, onde eu tenho uma posse de um armamento, e vou para a rua, é porte de arma. Não é a posse, é o porte. O porte de arma ele é um crime de perigo abstrato, pois também possui a possibilidade de dano, que já é presumida pelo próprio tipo penal. Nesse ponto ele é igual à posse. O artigo 12 e o artigo 14 eles são muito próximos. Muito próximos mesmo. Só diferenciando o quê? O local, o território onde eles vão estar. O 12 é dentro da residência ou estabelecimento, e o 14 é em qualquer outro lugar fora esse. Então, se eu estou com o armamento na minha casa, eu vou para a calçada e a polícia me aborda ou alguma outra autoridade, nesse ponto será o que feito? Porte legal de arma. Outro ponto interessante é se existe a exigência de perícia também com o intuito de demonstrar a potencialidade lesiva em armas obsoletas ou quebradas. É a mesma informação anterior. Não necessita. Os tribunais hoje dizem que não precisa. Aí você diz, professor, mas as armas de brinquedo, simulacros, as réplicas, não constituem arma de fogo? Por qual motivo? Simples, amigos, porque esse tipo de armamento ele não configura nos tipos da lei. A lei de armas ele não falou sobre simulacros, sobre brinquedos, sobre réplicas para poder configurar arma de fogo. Que a gente sabe que não é arma de fogo, mas ele vai servir o quê? Talvez como um indício para o crime de roubo, tá bom? Vai servir como uma violência ou grave ameaça para o crime de roubo, certo? O sujeito ativo trata-se de crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar. Eu posso praticar, você pode praticar. Lógico que qualquer pessoa do povo pode fazer esse tipo de ilícito com base na lei de armas. Outro ponto interessante é o artigo 20 da própria lei, que diz que a pena é aumentada até a metade se forem praticados por integrantes ou órgãos de empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º da lei. Por isso que eu digo que é interessante você ter um conhecimento geral, não precisa ser aprofundado, mas geral da lei, que nesses artigos ele demonstra o quê? Que vai ter um aumento de pena. Caso a pessoa seja apreendida portando o armamento e esteja nesse rol específico, ele vai ter um aumento que vai ser com certeza prejudicial na sua pena. Também é um crime de mera conduta, pois a consumação ocorre no momento da ação, independente de qualquer resultado. Tô com a arma na mão, não ia cometer nenhum crime diverso do porte de arma, já é o crime de porte. Também no artigo 14 é possível a tentativa, como por exemplo tentar adquirir arma de fogo. Eu vou em qualquer feira, em qualquer lugar que tenha criminalidade e eu queira comprar um armamento, só aí já tem a tentativa. Muito interessante também, caiu já na prova de delegado, salvo engano, do Pará, perguntando sobre essa afirmativa. Vamos agora aqui desmistificar um pouco sobre as armas de uso permitido, certo? Que é para a gente tirar de vez as dúvidas e não ficar nada para você errar no seu concurso. A posse em residência ou local de trabalho, no caso, é crime do artigo 12, como eu já tinha explicado, se a arma não for registrada, tá joia? Já o porte é em outros locais, e é crime do artigo 14. Se o agente não tiver a devida autorização expedida pela Polícia Federal, ainda que a arma seja registrada. Mesmo eu indo para a calçada e a arma sendo registrada, entra no porte ilegal, porque não vou ter autorização para esse trânsito, tá bom? E outro bizu, pessoal, outro bizu, a arma desmuniciada também é crime. Se eu estou andando com armamento na rua ou dentro de casa, sem estar com munição, também continua sendo crime. Eu creio que a gente conseguiu abordar os pontos principais, os pontos para complementar o seu estudo. Onde você estiver, você vai ouvir, escuta 1, 2, 3, 10 vezes, vai memorizar. Nem que você não queira, vai memorizar. É uma técnica de estudo infalível. Então vamos para o artigo 15. Outro artigo bastante cobrado em concurso. Disparo de arma de fogo. Muito interessante para quem está nessa carreira de segurança pública. As condutas são disparar arma de fogo, deflagrar projeto de arma de fogo e acionar munição, detonar cartucho ou projétil. Interessante, o disparo de fogo é aquele normal mesmo que você já conhece, tá bom? Para cometer esse crime, a gente tem que verificar alguns elementos. No caso, os elementos espaciais. O primeiro, que é local habitado e suas adjacências. Segundo, via pública ou disparo, acionamento em direção a ela.
Trata-se de crime de perigo abstrato, pois não é necessário a prova de que uma pessoa determinada tenha sido exposta ao risco. O abstrato é aquilo que você não tem a concretude de que realmente alguém se machucou, se alguém se feriu, ou que trouxe algum perigo à sociedade. Só em fazer já trouxe o perigo, não precisa ser concreto. Sujeitativo, qualquer pessoa, tá bom? A consumação ocorre com o efetivo disparo de arma de fogo ou acionamento de munição. Aí o bizu de prova, o pulo do gato, é o quê? A diferenciação de porte e disparo. Nós temos duas correntes na doutrina. O porte é um crime meio para o disparo, por isso fica absorvido em relação ao princípio da concussão, certo? Então, se eu disparei a arma, disparei o projétil, o crime de porte ele é afastado, certo? Sendo absorvido pelo crime de disparo. Haverá absolvição somente quando provado que o agente só portou a arma com a finalidade específica de efetuar o disparo, certo? Essa é uma doutrina que é seguida pelo professor Vitor Rios Gonçalves, um doutrinador que eu bastante me inspiro nas obras dele. Caso não tenha essa especificidade, certo, com a finalidade específica de disparo, aí não será mais absorvido, será o quê? O crime de porte mais o crime de disparo. Tá joia? Amigos, eu sei que é muita informação, eu sei que é muito estudo, não é brincadeira, mas a gente tem que prosseguir, continuar na batalha. Eu fui policial militar por 9 anos, fui cabo da polícia, hoje sou advogado, também sou concurseiro, já fiquei nos classificáveis para o concurso de delegado do Ceará, do Pará e do Acre, que foi o último que eu fiz. Também já passei numa fase para o Ministério Público e estamos na batalha. Então o conselho que eu lhe dou é cansativo, é pesado, às vezes os amigos também não entendem, mas continue firme nos seus sonhos, que vocês podem conseguir. E vão conseguir. Podem contar com a gente. Cada professor também já tem a sua experiência didática. E amigos, vamos continuar na próxima aula sobre a lei de armas. Um forte abraço e foco nos estudos. Gostou? Então não pare agora. A próxima aula do Aprendiz Áudio começa em poucos segundos. Aproveite!